Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias, aqui pela TV Cenário, www.tvcenario.com. Hoje, meu amigo Alexandre Barbosa dos Santos, eu acho que assim você não deve conhecer, mas se falar professor Xandão, com certeza você conhece, vereador eleito com 1.016 votos, ele que é do PDT, e nós vamos bater um papo hoje, vai falar um pouco sobre a sua campanha e sobre seus projetos para 4 anos de mandato aqui em Ferraz de Vasconcelos. Xandão, bom dia, muito obrigado por você ter vindo até aqui, tá? Muito contente de bater um papo com você, e antes de mais nada, eu gostaria que você mandasse um alô aí para quem tá te assistindo. Aquilo que parecia impossível, né, Jair? Tá aqui, hoje a estrutura. Quem achava que você, depois de 2012, sairia acabado, tá aí, uma belíssima estrutura. Obrigado. Quero parabenizá-lo, Jair. Nós estudamos juntos, obrigado, né, na escola Professora Osanete Gomes, e como ficamos felizes quando nós vemos alguém crescer na vida, né? Obrigado. E você cresceu, é um bom vendedor, hoje um bom jornalista, e tá com essa estrutura maravilhosa. Obrigado. Do Jornal Cenário, né? Hoje é o Grupo Cenário, tem a TV, várias coisas aqui. Jornal, nós dividimos o mesmo prédio, tá de parabéns, Jair. Obrigado. Um bom dia, né? Uma boa tarde para quem é de boa tarde, uma boa noite para quem é de boa noite. Quero parabenizar novamente você, Jair, pelo espaço e agradecer pelo convite. Obrigado por ter me convidado para que possamos bater no papo. Quero também aproveitar o ensejo das pessoas, dos telespectadores da TV Cenário, para agradecer. Depois da bonança, né? Depois da luta, vem a bonança, isso. Então quero muito agradecer aquelas pessoas que votaram em mim, que confiaram o voto, acharam que eu seria a pessoa ideal para representá-los. Então quero agradecer cada pessoa que confiou o voto a mim. E quero falar que eu vou dedicar muito, quero trabalhar com muito afinco, dedicação, transparência e eficiência. Cada pessoa que votou em mim e também a população de Ferraz de Vasconcelos pode contar comigo que o gabinete estará sempre aberto. Um cordial abraço, Jair, estamos aí. À disposição. Estava conversando com o Xandão aqui nos bastidores, ele que é um estudioso da política. Nós vamos conversar sobre esse tema, porque é incrível como ele conhece de contas, matemáticas para chegar a ganhar ou perder uma eleição. Nós estávamos conversando, depois ele vai mostrar aqui para vocês, gente. Ele tem uma mensagem que ele mandou no WhatsApp, no grupo de amigos, quando ele estava disputando a eleição, teve a votação, depois teve a apuração dos votos, às 5 e pouco da tarde, a primeira urna foi aberta. 17 horas, 17h10, abriu lá a primeira sessão. Primeira sessão da Escola Dourado 2, onde eu sou professor. Aí você viu lá o tanto de voto e falou, eu vou ter perto de 1.050 votos, ele teve 1.016. É 2% a margem de erro. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre esse assunto, sim, pode ser? Sim, Jair, pode ser. Mas, para começar, foi uma campanha típica, difícil, mas como foi baseada a sua campanha esse ano de 2016, Xandão? É uma construção, Jair. A construção não vem de agora. Participamos da política desde 1988, 1988, com apoio ao vereador, eu não lembro bem de cor, mas eu creio que foi o apoio ao vereador José Francisco, do PT. Então começamos lá de trás. Aí nisso fomos trazendo nossa trajetória. Até chegamos em 2008, formamos um grupo bastante forte, que fazia parte Rubinho, Aloísio, filho do Memorial, né, e inesquecível,
Natanael Alves Genuíno. Aí nós começamos esse grupo, Robson, Rubinho, Aloísio e eu. Formamos um grupo, achamos que podíamos tirar um vereador e eleger um vereador desse grupo. Infelizmente o grupo desmanchou. A palavra poli quer dizer grupo, política, grupo. Então política se soma com grupo. Então nós montamos esse grupo e o grupo desmanchou. Rubinho saiu candidato, acho na ocasião, pelo PT. Eu fiquei no Partido Verde e o Robson Neiva ficou pelo PDT. Aí, calculamos o quociente eleitoral, o Ricardo Silva, na ocasião era o presidente do PV, queria que eu saísse candidato, eu propus a ele, falei, saio candidato, eu creio que eu tenho um potencial para fazer 800 votos, na ocasião foram 169 candidatos. Bem menos do que hoje. Bem menos do que hoje. Então foram 169 candidatos, eu falei, eu creio que eu tenho condição de fazer 800 votos. Se nós coligarmos Ricardo Silva com o PP, na ocasião o prefeito era o Dema, se fazemos a coligação Partido Verde e PP, eu disputo a eleição, que eu sou vereador com 800 votos. E na ocasião seria vereador com 800 votos, porque o Cícero do Gás, que é com quem eu acho que eu disputaria, fez 716 votos. Com 717 votos, estaria eleito. Então, aí nós começamos essa construção. O Ricardo Silva não quis fechar com o PP do Dema, aí o Robson Neiva falou, Xandão, você não vai ser candidato? Eu falei, Robson, não vou. Ele falou, então eu vou. Eu falei, então estamos juntos. Porque ele tinha declarado o apoio a mim, e falei, estamos juntos. Então vamos planejar a campanha assim, assim, assim. Aí nós tínhamos lá o Isidro, pelo PDT, já estava eleito, pelo brilhante trabalho que agora prefeito, né, faz na cidade, e tinha o Silas Farias, estava afastado do mandato. Aí parece, o pai dele tinha falecido na ocasião também, falaram que ele não estava muito bem, falamos, então dá para disputar com o Silas. Organizamos o grupo, montamos uma estrutura boa de campanha e fizemos 857 votos. Infelizmente não nos elegemos, ficamos de primeiro suplente, o Robson Neiva teve a oportunidade de assumir a Casa de Leis por diversas vezes, né? Isso nos trouxe um know-how maior, aprendemos um pouco. Aí fomos para a campanha de 2012. Tivemos um desentendimento com o Robson Neiva, ele saiu candidato por um partido, eu por outro. Eu fui candidato pelo PTC, atingi a marca de 678 votos, quase igual você atingiu, né, Jair? Você atingiu 686. Só Deus sabe o quanto é difícil, né, Jair? Então, atingi a marca de 678 votos, fiquei em 26º colocado. Aí tive a oportunidade de assumir a Câmara, a Casa Legislativa, por umas 10 vezes, mais ou menos. Então criou bastante experiência, né? Aí com esse trabalho que nós fazemos, não gosto de participar somente do momento eleitoral. Eu sempre prego, né, que a eleição não podia só se dar de 4 em 4 anos, Jair. Porque se ela fosse de mês em mês, mês a mês, você vê como as pessoas ficam humildes, te cumprimentam, dá tapinha nas costas, vão na sua casa. Então o processo eleitoral tinha que ser sempre. Então a maioria dos partidos em Ferraz de Vasconcelos são partidos de gaveta. As pessoas pegam um partido, colocam na gaveta, 4 anos depois querem construir o partido. Eu prefiro participar no dia a dia. O dia a dia partidário. Então nós fizemos uma construção no PDT, Robson Neiva, Paulo Sérgio, nosso presidente, o Rubinho ajudou muito, fizemos uma construção e vimos que podia montar uma boa chapa. Construir uma boa chapa, vimos que a chapa sozinho não fazia um vereador. Então nós dependemos da coligação. Então eu quero também agradecer cada um que saiu candidato lá na coligação, Jair. Eu creio também o pessoal do PMDB tem que agradecer você, porque se não fosse você, com certeza não se elegeria ninguém. Porque o quociente eleitoral, nós tivemos nessa última eleição 88 mil votos válidos, nós dividimos 88 mil votos válidos por 17 cadeiras, nós temos um quociente eleitoral, artigo 106 do Código Eleitoral. No artigo 106 do Código Eleitoral, no artigo 107 e no artigo 108 fala lá sobre eleito e eleito por média. Artigo 106, artigo 107 e artigo 108. Então, um vereador não se elege sozinho. Em Ferraz de Vasconcelos. Diferente de São Paulo. Diferente de São Paulo. Suplicy em São Paulo, 300 mil votos. Quociente eleitoral, 190 mil. Elegeu sozinho.
Deputado federal, Celso Russomano, 1.500.000, elegeu ele mais 6. Então elegeu sozinho. Em Ferraz de Vasconcelos, um vereador não consegue eleger sozinho. Dependemos dos demais. Então eu quero muito agradecer cada um que foi vereador. Ontem fiz a visita, até peço desculpas que eu não consegui visitar todos os candidatos que foram candidatos na eleição de 2016, na última eleição da chapa, né? Não consegui visitar todos, mas vou visitar cada um para agradecer. Ontem eu fui até o Fábio Ala, agradeci muito ele, falar para ele que as portas estão abertas. Então quero agradecer cada um vereador que foi lá na chapa, né? Então vamos voltar lá. Quociente eleitoral 5.190. Dividimos 88.000 por 17, 5.190. Achávamos que o PDT sozinho não fazia o quociente eleitoral. Trouxemos o PSDB. Agradecer também o presidente do PSDB, o Clóvis Caetano, seu amigo, meu amigo, né? Obrigado, Clóvis Caetano. E trouxemos também o PCdoB, com o candidato Vai Chover, a Silvana e o Sandro Simplicidade. Foi que ajudou. Nós fizemos 5.360 votos. Dependi de cada um deles. Verdade. Suei muito na apuração, porque quase não fizemos quociente. Então, Jair, nós estamos enfrentando 3 crises. Costumo sempre dizer nessas 3 crises: a política, a moral e a institucional. A política está muito grave. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma. Isso aconteceu no Senado Nacional. As pessoas falam, políticos só roubam, vocês entraram para roubar. E acha que Ferraz de Vasconcelos é como se fosse Senado Nacional. Tem Petrobras, coisas milionárias. E não é essa coisa estrondosa. E aí trouxeram para Ferraz de Vasconcelos. Tivemos um prefeito afastado, Assir Filó, complicou demais para nós. Então sair na rua foi muito difícil. Então tenho muito que agradecer o meu grupo, Robson Neiva, coordenador da campanha, Pamela, coordenação da campanha, minha esposa, qual eu quero mandar um abraço. Pamela, um forte abraço, beijo. Papai te ama muito, né? Falar com o filho, te amo muito. E o Edilson Lagartixa. Tá certo. Fora esses três, teve um grupo muito grande, né, Jair? O pessoal que foram pedir voto pra mim. Certo. Porque, de costume, eu não peço voto. O Xandão veio preparado aqui com vários assuntos. Xandão, você gosta de falar bastante, eu também gosto. Nós vamos ter que dividir a nossa entrevista em 4, 5 partes, senão não vai dar tempo. Sim, é melhor. Você tem muita coisa, tá vendo que você tá preparado, né? Sim, eu tô muito contente de você estar na Casa de Leis, porque você, primeiro, é meu amigo pessoal, independente de política, que a gente já se conhece há muito tempo. O Obaminha foi meu aluno na escola Inês Correia Ali, o Obaminha que foi secretário, pra mim, quando o Rubinho foi meu aluno, que hoje é secretário. Meu irmão tá se retornando aí pra ser secretário durante aí um mês, né? Porque merecedor. Merecedor, Deus abençoe. Eu sei que é muito pouco tempo, mas ele vai fazer o melhor, né, nesse pouco tempo que ele ficar. Xandão, vamos lá. A cidade definiu que precisava mudar. Na realidade, eu confesso que eu era um pouco cético. Eu gostaria que acontecesse essa mudança, mas eu não acreditava muito que essa mudança iria acontecer. Mas a cidade, graças a Deus, me surpreendeu e mudou 70% aí dos vereadores. Você é um deles. Estava dentro da sua expectativa ou ultrapassou? Ultrapassou. 70% foi muita coisa. Por mais que você é um matemático... Sim. Porque vamos fazer alguns prospectos. Nós colocávamos como eleito no PPS o vereador Tonho. Muitos achavam que ele seria o mais votado da cidade. Porque ele fez oposição ao governo Filó. O governo Filó, segundo a população, andava mal. E ele foi o cara que fez oposição. Também quero fazer um convite, né, à população de Ferraz participar mais da Casa de Leis. A Casa de Leis, que é a casa do povo. Se visse o Tonho na tribuna, o Tonho fez oposição ao governo Filó. Aí nós suponhamos, né? O governo Filó anda mal, o cara que está fazendo oposição vai bem. A cidade inteira falava isso. Então no PPS nós estava o Tonho como eleito e o Mineiro na segunda vaga. Nós fazemos, infelizmente, esses prospectos. O Renatinho correndo por fora. Renatinho estava bem, trabalhou demais, é um merecedor. Quero parabenizar o Renatinho, né? Ele seguiu os passos do Filó, mas é um pouco diferente algumas coisas, mas é um merecedor. Quero muito parabenizar o Renatinho. Foi muito boa a entrevista dele. Ele tá de parabéns. Renatinho, parabéns, hein? Tamo junto. Então, aí achava que o Tonho se elegeria, o Juraci
uma figura histórica da cidade. Você chegou a falar pra mim, ainda, ele e o Fabinho, né? Isso, ele e o Fabinho e o Marcão. O Marcão, na Marcos BR, correndo por fora. Que o PMDB podia fazer 3. E o Marcão correndo por fora, né? Mas, tenho até que procurar o Juracy. O Juracy tem uma experiência fenomenal da Casa de Leis, do município. Tem uma experiência no legislativo e no executivo. Não deu tempo ainda para me procurá-lo. Juracy, tá me devendo um almoço, hein? Isso aqui pra pagar. Isso. Você vai ter que pagar. Então, o Juracy tem que pagar. E tô precisando de um assessor também. O Juracy como assessor? Tô precisando de um assessor, Juracy. As portas estão abertas, seria um bom assessor. Então, aí nós achávamos que o Juracy se reelegeria, né? Quem mais ficou de fora que eu achei que entraria? Mais alguém de cor que eu não lembro? A Ana. O Roberto Até Souza. Nós podemos citar. Roberto de Souza é um caso à parte. Quem faz a presidência do segundo biênio da casa não se elege. É isso. Quem faz a presidência do segundo biênio da casa não se elege. Nós podemos citar. Foi assim? Sempre. Nós podemos citar Roberto Souza, o vereador mais votado da outra legislatura. 1.778 votos. Não se reelegeu. Na anterior, Edson Cury foi presidente. Não se reelegeu. O que é o Nicolas? 959, Edson Cury, 937. Na anterior, José Rafu não se elegeu. Na anterior foi o Inha, não se elegeu. Na anterior, Rubens Tredse não se elegeu. Então já é histórico. Quem faz o segundo biênio na Casa de Leis não se elege. Depois dessa conversa eu quero ver o cara que vai colocar o nome do segundo nem a pau. Se for presidente, no primeiro biênio, no segundo, parece já uma maldição da cadeira, né? Mas isso é conta ou é alguma coisa mística? Virou uma coisa mística. Quem faz a presidência do segundo biênio, meu Deus, não se reelege. É que nem cantor sertanejo diz que faz segunda voz. Isso. Parece que não presta pra nada, mas não dá. Então, eu quero falar de 3 nomes. 3 nomes muito importantes nós citarmos. É meio complicado, mas eu sou parceiro deles, amigo, e quero citar. Silas Farias, Ana e Juracy. São pessoas que dedicaram muito ao governo Filó. Muito atrelados? Não. Dedicaram muito. Vários projetos aconteceram por causa deles. Entendi. Eles dedicaram demais ao governo Filó. E quando você dedica o governo, você esquece esquece talvez da campanha. Eu acreditava a Ana eleita, acreditava o Juracy eleito e acreditava o Silas eleito. Mas como eles ficaram dedicando muito ao governo Filó, fizeram um trabalho esplêndido. Nossa, a Ana lá na Secretaria de Esporte foi algo assim fenomenal. O Silas no planejamento? O Silas é meu amigo. Eu vou lá, tudo que as orientação, pela experiência que ele tem também na Casa de Leis, né, no Legislativo e no Executivo. Tudo que eu preciso, eu vou lá. O Silas é um orientador. Quero até agradecer muito o Silas por me orientar. Assim, nós se tornamos grandes, né? Eu gosto muito de uma frase de Sir Isaac Newton, né? Me tornei grande porque subi em ombros de gigantes. Então, o Silas Farias dá caminhos, né? Fenomenal. Então, ele conhece toda a cidade. Foi secretário de planejamento, conhece toda a cidade. Dedicou muito, talvez por isso perdeu a eleição. Que nunca o Silas Farias teve menos de 1.000 votos. Só lá no início, que era muito difícil, a população pequena. Então foi uma surpresa. Então o vereador, na sua opinião, Xandão, o vereador que abre mão de ser vereador e se torna secretário, qual é o grande risco de não se reeleger? Grande risco. Não é nem tanto pela população que colocou ele para ser vereador. É mais a dedicação. Você fica lá focado nos assuntos do executivo e deixa, infelizmente, nós temos uma cidade pobre e vira uma cidade assistencialista. Entendi. Então o munícipe, né, a população, vai procurar o vereador na Câmara e ele não está lá para atender a população. Então, por isso até quero falar à população de Ferraz de Vasconcelos, né? Se pensarmos em fazer uma outra eleição, sei lá se serei candidato a vereador ou a prefeito, temos que dizer sempre para a população que o gabinete do professor Xandão, lá terá 2 assessores, estará sempre aberto para atender bem a população, né? Nós temos que tentar, eu vou até citar sobre isso, Jair, temos que tentar desburocratizar a prefeitura, a máquina pública. Isso, é muito burocratizado. Uma vez nós ganhamos a eleição como vereador em Ferraz, eu ajudei a ganhar a eleição, eu tinha dificuldade de entrar no gabinete do vereador, porque eram 2 assessores que eu não conhecia,
tratava mal aquela coisa muito dura. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos lá é nosso, pode entrar lá, tudo de vocês, é de vocês. Falo para os professores, para a população, é nosso, nós ganhamos junto, não ganhei sozinho, então o gabinete é nosso. Xandão, estamos começando a discutir, pelo menos aqui nas entrevistas, sobre a presidência da casa. Vai ter um papel fundamental este ano, por conta até dessa mudança que a cidade definiu, 17 vereadores, sendo que acho que foram 13 novos. Retornando 12 novos. 12 novos. E, na minha opinião, a cidade fez uma escolha, mudou. Não sei se tem uma relação uma coisa com a outra, mas isso dá a entender que, até para mostrar que a cidade não votou errado, na minha opinião, deveria ter um vereador de primeiro mandato como presidente da casa. Frente dos trabalhos. Eu gostaria de saber de você, se você é um candidato, né, a presidente, e se você comunga da minha opinião, que tem que ser um novo mesmo ou não, que nesse momento é perigoso colocar uma pessoa nova lá. Jair, tem que ser um candidato que seja mediador. Não sei se teremos essa pessoa que seja um mediador dos novos. Então teria que ser um candidato mediador e um candidato que formasse consenso no grupo. Eu tive algumas reuniões com alguns vereadores, e eles me disseram que seria melhor um candidato novo. Então seria melhor um candidato novo. Aí tem que ser um vereador também que conheça, que for alguém dos novos, vai aprendendo também, né, Jair? Vai aprendendo. Mas seria bom alguém que tivesse um pouquinho de conhecimento de regimento, da lei orgânica do município, do que passa. Nós temos um orçamento lá de 10.400.000 na casa, Jair. Vai ajudar a gerir esse orçamento. Temos que ter uma boa mesa diretiva para ajudar a gerir esse orçamento. Então, por exemplo, que seja eu o presidente, ou que seja o Cláudio, mineiro, o Cláudio, nós temos que ter uma boa mesa para ajudar a gerir esse orçamento. Tem uma construção da nova Câmara, que parece que está parada, não deu ainda, não pude consultar o Baca, né, o empresário que está tocando a obra, não pude consultar ainda, que eu falei, não tive ainda tempo, Jair, porque eu trabalho em 2 empregos, né, sou funcionário público estadual e trabalho em 2 empregos, então não tive tempo ainda para consultar tudo sobre a cidade. Eu quero chegar no dia 1º de janeiro, estar totalmente pronto, fazer um prospecto geral do que é a cidade. Eu já conheço muita coisa, que eu sou nascido em Ferraz de Vasconcelos, participo das sessões da Câmara desde 1992, então nós temos um conhecimento da cidade, mas quero fazer um levantamento geral. Então não pude levantar ainda como andam as obras da Câmara. Está parada, mas por que eu não sei? Porque parece que já teve um aditivo. Está parada. Nós temos que fazer essa consulta, Jair. Também, no ano passado, nós devolvemos 1 milhão. A Câmara devolveu 1 milhão. Para os cofres públicos municipais, como né? Esse ano você sabe como que tá? Esse ano ainda não fiz o levantamento. Então eu quero passar lá na Câmara Municipal, sou muito amigo do Roberto Souza, para fazer um levantamento, como anda. Então, eu creio que a maioria está decidindo pelo novo. Nós temos um grupo já formado e o que eles querem, o novo. Você é candidato? Eu acho melhor decidir em grupo. Em grupo, né? Primeiro montar um grupo sem ninguém ser candidato. Depois o grupo define. Seria melhor. E até bom também, de costume, nós temos prefeito que interfere na presidência da casa. E parece que não é do Biruta. Pelo que eu conversei com muitas pessoas, o Zé Biruta não interfere na presidência da casa. Não quer interferir? Não, pelo que eu conversei com muitos, falaram, o Biruta não interfere, Xandão. Isso é bom. Isso é salutar, né? A cidade cresce com isso, é mais democrático, Nós temos muita interferência de prefeito, infelizmente, na briga, pela pré-briga no bom sentido, né? Da presidência da Câmara. Você é vereador, você não vai poder falar sobre isso, sobre essa interferência, mas até quem está em casa, gente, interferência do prefeito na casa, como que faz isso? Né? Você fala assim, quando se fala muito em interferência, de que maneira o prefeito interfere? Existem duas maneiras. O prefeito chama os vereadores, que ele acha que vai ajudá-lo a administrar, que vai ser base de governo, convence o vereador, né? Senta com o vereador, fala da importância dele ser o presidente da casa, né? E aí, como que o vereador se convence?
Aí eu vou deixar na sua mente, você pensa de que maneira que o prefeito pode convencer um vereador. E quando ele fala que é mais salutar, quando ele fala que é mais democrático os vereadores definirem, e ele até deu os parabéns para o Zé Beleza, eu também tô dando os parabéns, porque quando você faz isso, você pensa na cidade. Você deixa eles definirem sem nenhum tipo de interferências. Às vezes a interferência é numa conversa, mas muitas vezes não é só conversa. Infelizmente. Vamos pro segundo bloco, daqui a pouquinho tem mais conversa com o Xandão, ele vai falar um pouco sobre conta, sobre matemática. Eu sou muito vidrado nisso, porque ele é um cara que é difícil errar. E no segundo bloco a gente volta para bater um papo com ele. Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Vacilo Chibata. É isso aí, você de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta no quadro Cenário de Notícias. Hoje com meu amigo Xandão, professor Xandão, 40 anos. Ele é casado. Pai de um filho. É um filho, né? É um filho. Alexandre Barbosa dos Santos Júnior, seu vizinho. Ah, Alexandre, é verdade. O Xandão aí, casado, pai de um filho. Nós estamos batendo papo. Primeiro bloco, né? Foi falado bastante sobre a campanha, sobre o majoritário. E agora vamos falar sobre o processo eleitoral da cidade. Xandão, foi bastante difícil, né? Você foi candidato, ganhou a eleição, também fui candidato. Muito foi falado sobre o poder aquisitivo, sobre boca de urna. Muita gente comprando voto no dia da eleição. Teve história de chip, criança indo votar. Eu não sei se você ficou sabendo sobre esses assuntos. E se você ficou sabendo, o que você acha sobre isso? Foi um processo muito difícil. No dia, eu fui visitar algumas escolas e fui até a escola Lândia Santos Batista, de São João, votar. E lá até quero parabenizar o juiz eleitoral. Lá ele estava fiscalizando, lá? Trabalhou demais. Talvez uma das primeiras moções de aplausos que eu faço na Câmara é para o juiz eleitoral. Ele trabalhou muito, Jair. Foi atrás, fiscalizou. O problema é que essa é muitas escolas. Muito fiscalizou. Nós temos que repensar, talvez, o processo eleitoral. Pena que a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos não tem esse poder. Somente a Câmara Federal, juntamente com os ministros, né? Porque nós temos que repensar o processo eleitoral, Jair. Do jeito que está, não dá mais. O que acontece? Não dá para fazer a eleição no mesmo dia da Prefeitura Municipal de São Paulo e a eleição dos demais estados da Grande São Paulo, Interior e Baixada Santista. Nós temos que separar. Mais que urgente. Porque não temos polícia para fiscalizar. Eu vi os policiais combateram demais o trabalho no dia, combaterem muito, mas não adiantou, gente. Não adiantou. Né? Não adiantou. Então não é falta de empenho do juiz eleitoral de Ferraz de Vasconcelos, quero novamente tecer o parabéns à pessoa do juiz eleitoral. O problema não foi na reforma política? Não foi na reforma política, Jair. Eu creio que é mudar o dia das eleições. Em São Paulo, como é a capital, nós fazemos um dia. Na Grande São Paulo, no outro dia. O processo eleitoral vai ficar o mesmo preço. Não muda, que de costume nós falamos sobre o processo eleitoral, quanto custa. Então não vai mudar a conta, né? O que acontece? Temos que fazer num dia na capital,
outro dia na Grande São Paulo e outro dia na Baixada Santista Interior. Que aí nós teríamos policiais para fiscalizar. E também coibir esse trabalho, Jair. Coibir. Se parece o que dizem que pegaram gente fazendo a boca de urna, pegaram gente, então tem que punir. Tem que ter a punição com a perda do mandato. Se o vereador ganhou, punir com a perda do mandato. E se o vereador não ganhou, com a perda dos direitos políticos. Tem que ser assim. Porque se acontecer no Brasil, todo mundo já vai ter medo. Já vai com medo, né? Já vai ter um medo. Mas você acha que rolou muito mesmo? Ouvi falar, aí não sei se é verdade, ouvi falar de crianças indo votar. Eu também fiquei sabendo de chip. Não pode mais. Eu creio que nós vamos ter que começar a proibir. Eu acho que o juiz municipal, né, pode determinar essa lei no município, não sei. Entrar criança junto com o adulto? Entrar criança junto com o adulto. Não sei se o juiz municipal pode. Se puder, seria ou pelo menos, né? Aconselhar os presidentes de mesa, os mesários, para no dia não deixar entrar criança. Que é a criança que vai lá e volta. Verdade. Nós achamos bonita, era uma coisa bonita, ensinando para a criança a cidadania, né? Mas já estão usando de maldade. Infelizmente, o povo brasileiro às vezes tem uma artimanha para o mal. Mas como assim, como né? Eu vejo, porque eu vou falar essa artimanha para o mal, né? Eu quero falar até da cultura japonesa, né? Quando o Japão veio jogar aqui no Brasil, eles perdiam os jogos e depois recolhiam o lixo dos estádios. Olha que cultura maravilhosa. Cultura milenar, de certo, né? Mas olha que cultura. E nós, às vezes, somos muito inteligentes, talvez o povo mais inteligente do mundo, só que, às vezes, usamos cultura para o mal. Tá, e os políticos. Muitos políticos lá em Brasília usam essa cultura, essa inteligência para o mal. Para o mal. Então, o pessoal tenta driblar as leis. Uma coisa muito também complicado. Que eu fiquei sabendo, que isso daí deveria proibir, é assim... Geralmente, os candidatos, alguns, né, de má índole, estão pedindo para a pessoa filmar o voto. Porque dá para você entrar com celular. Mas isso aí já foi. O pessoal já burlou também esse sistema. Porque eles vão lá, coloca, aparece, tira a foto e depois anula. Mas eu não tô dizendo tirar foto, não. O pessoal tá filmando agora, que todo celular filma. Então os caras querem ouvir o barulho agora. Quer colocar, tipo mudou, assim... Isso aí eu não sabia também. Agora é assim. Caramba. Você chega lá, você vai filmar votando e depois vota para poder receber. Caramba! Boa ideia, né? Nossa Senhora. Então, direto eles inventam alguma artimanha. Para driblar o processo eleitoral. Esse ontem mandou, nós estamos falando, só pra você ter ideia. Incrível. O brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo. Nós estamos participando da votação dos melhores do ano pela internet. Isso. Mais de 10 mil pessoas todos. Parabenizar todo mundo que participa dos melhores do ano. Eu já participei de uma festa uma festa maravilhosa. Daí foi a comida típica japonesa. Isso, você mandou um convite até. Foi lá, né? Agradecer pelo convite. Demais. Então, o que acontece? Nós fazemos aqui, eu tenho o Cabral que cuida do sistema aqui, ele cuida e tal, e eu fico pegando o pé dele sempre, né, referente a isso, né, pra ficar olhando como é que tá a votação. E aí ontem chegou uma moça, botou até um print pra mim de uma pessoa que reclamou, que colocou na internet lá, no Facebook, que uma pessoa entrou num dia antes, né, na pesquisa, porque o que nós estamos fazendo? Como o projeto é bastante novo, é o 4º ano nosso, então tem muitas empresas que ainda estão de fora. Então o que nós fizemos esse ano? Abriu precedente para as pessoas entrarem no site e se cadastrar, né, mandar o nome. Então uma pessoa, por exemplo, se cadastrou hoje sem nenhum voto, acabou de se cadastrar. Daqui 3, 4 horas o cara já está com 200, 300 votos. É estranho isso. E aí eu estava conversando com o Cabral, né? Como que pode acontecer? Ele falou que as pessoas descobriram um programa, o que é? Um programa de robô que vota várias vezes para poder burlar e ganhar. O que adianta ganhar dessa maneira? Eu acredito, eu fico pensando, como que vai ganhar a eleição sabendo que tá roubando, né? Então, mas não tem como criar um sistema para proibir tudo. Então, nós tem, assim, ele fica aqui toda hora criando alguma coisa, né? Mas é toda hora... A não ser se fosse como fosse o Congresso. Voto aberto. Voto aberto. Voto nesse. Voto nesse. Na Câmara também, a eleição da Câmara. Como a eleição da Câmara, né? A eleição da Câmara no primeiro dia útil do ano, né? Subsequente de 2017, é lá voto aberto. É verdade. Seria bom se fosse sempre voto aberto, gente, né? Aqui a gente não tá pra reclamar, não, porque eu agradeço vocês aí tá participando, mas vamos ganhar, mas ganhar com, sabe, com o gostinho da vitória verdadeira. Eu ganhei, as pessoas acreditaram, votaram, manda vizinho votar, o filho votar, mas não cria, né, programas e pesquisa para poder burlar o sistema, não, porque
É chato isso, né? Tem pessoas aí sofrendo pra mandar pelo WhatsApp, vota em mim, e aí você vai lá com um programinha lá e ganha, e é muito chato. Vamos lá, voltar pro tema aqui que é política. Xandão, você trouxe aqui alguns projetos, né? E eu gostaria que você falasse um pouco quais são as suas ideias, né? Dos próximos cidade, né? Minha ideia de cidade. Ideia de cidade, Jair. Mas deixa eu antes que o pessoal depois corta o pescoço, né? Mandar alguns abraços. Não, claro. Eu vou lembrando alguns abraços. Quero mandar um abraço pro Alexandre Randiz, né? Foi candidato na última eleição. A Pamela, minha esposa, minha mãe, Dona Alvina, né? Meu irmão João e minha irmã Valdeci. E para todos os meus irmãos também, né? Para a diretora lá da minha escola, Vanessa Maciel, para os professores da Escola Dourado 2, entre eles o João Paulo, professora Débora, professor Fernando, professor Mauricio, o nosso coordenador, e mandar um abraço para os alunos da Escola Dourado 2, também para o Ronil do PDS, ele sempre assiste, né? Isso. Mandar um abraço para o Ronil. Sobre projetos, Jair, nós temos que falar um pouco de parcerias. Gostaria de falar um pouco da parceria que nós temos. Nós sempre falamos também lá na Câmara, temos sempre essa discussão, né? Que a Câmara Municipal não pode ser um braço da Prefeitura. Mas com a situação que está o município, eu creio que nós vamos ter que fazer essa parceria. Câmara, Prefeitura, população. Então teremos que fazer uma parceria Câmara, Prefeitura, população. Senão não vai dar para avançar a cidade. Um bem comum, né? Um bem comum. Por bem comum. Nós temos lá, primeiro de tudo, a dívida do município. No INSS, nós estamos devendo 190 milhões, que daqui para o final do ano, creio que vai chegar a 200 milhões. E para você conseguir limpar, você tem que dar 10% para poder parcelar. Onde vai arrumar esse 10%. Então tem que fazer todo mundo cortar na própria carne. Mas a população não tem que cortar na carne, que a dívida não é dela. Quando os bônus vêm, é para a população. Então todos nós temos que cortar na carne. E quem vai pagar a conta, querendo ou não, é a população. Somos nós, moradores, que pagamos a conta. Porque nós pagamos nossos impostos, Jair. Então nós temos que fazer um esforço hercúleo. Juntar com o prefeito eleito Zé Biruta, os 17 vereadores, convocar a sociedade civil organizada para discutirmos a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Jair. Outra coisa, parece que o Zé Biruta está contratando uma empresa para fazer uma auditoria. Tem que ver a quantas anda a Prefeitura, ver quantos devemos, ver quanto tem que devolver às secretarias. Parece que o buraco é mais embaixo. Ah, é? Parece que o buraco é mais embaixo. Nós temos que devolver para... Devolver dinheiro. Parece que tá meio complicado. Pelo que eu vi, algumas coisas tá meio complicado. Igual eu falei para você, ainda não tive a oportunidade de pesquisar tudo sobre a cidade. Eu vou ter, porque trabalho em 2 empregos, fica muito corrido. Mas vou ter a oportunidade e quero pesquisar a fundo. Porque professor é um eterno pesquisador, né? Isso. E isso eu sei fazer muito bem, pesquisar, né, Jair? Então, nós temos que ver quanto deve. Parece que o orçamento anual já está todo comprometido, né? Se você pegar um orçamento de 320 milhões, voltado na LOA, que vai chegar a 280, não chega a 320... Aí nós temos uma dívida, já foi aprovado, nós temos uma dívida que ultrapassa já os 300 milhões, teremos que decretar estado de calamidade pública, como fez o Rio de Janeiro depois das Olimpíadas, para ver se o governo federal reconhece o estado de calamidade pública de Ferraz de Vasconcelos para trazer recursos para a cidade, porque nós temos muita verba parada lá. O FUMEF, parece 13 milhões está parado. Temos programas parados. A verba do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, quase 10 está milhões. Parada. Muita verba parada em Brasília. Uma nova que eu vou citar, a nova alça de acesso, está parado. Então, muita coisa parada. Se nós não fazermos esforço hercúleo, juntar Câmara Municipal, repito, Prefeitura Municipal e a população, não vamos tocar essa cidade para frente. Não vamos conseguir tirar a cidade do abismo, Jair. Outra coisa que eu quero citar, Jair, muito importante. Então, primeiro, né, nós temos que tentar pagar a dívida, senão não dá para falar de projetos. Outra coisa muito importante, Jair, o plano diretor. O plano diretor foi estudado, muito estudado, né, discutido com a sociedade civil organizada, já está pronto na mesa diretiva da casa. Nós temos que votar o plano de diretor, gente. Então, talvez uma das maiores exigências minha para o novo presidente, não sei se pode ser eu, é colocar o plano de diretor em votação, em pauta.
logo de imediato. Por quê? O que fala esse plano diretor? Fala várias coisas, várias coisas lá no plano diretor, né? Agora, uma coisa que lá muda muito são as áreas de interesses sociais, que está lá no plano diretor, que são essas áreas de interesses sociais. As áreas carentes da cidade, Jair. Ferraz como um todo é todo carente, né? Mas tem áreas que tem que muito pior. Muito pior. Tem que olhar com um olhar mais aguçado para essas áreas, né? Diferenciado. É verdade. Creio eu, melhor expressando. Um olhar diferenciado. Como o CDHU, Jardim Deide, Jardim das Flores, Vila Cristina, tá lá no projeto, né? Na nova plano diretor, como áreas de interesse social. Então tem que ser olhado com mais carinho essas áreas. Fora outras áreas de Ferraz de Vasconcelos, que não foi esquecida, foram contempladas lá no plano diretor. Fazer uma ampla discussão, ver o que tem que acrescentar, tirar, colocar em votação, Jair. A nova área de zoneamento. Nós temos uma área de zoneamento aqui em Ferraz de Vasconcelos muito antiga, da década de 60. Você chega aqui, né? Nós chegamos aqui no bairro do Romanópolis, não podemos construir prédio de mais de 2 andares. Isso. É mole? Se, por exemplo, aqui nós temos a sede nacional dos abutres. A sede nacional dos abutres fica em Ferraz de Vasconcelos. Quando eles fazem um evento grande em Ferraz de Vasconcelos, não tem um hotel para hospedar o pessoal. Eles vão para Suzano, Mogi, isso não gera renda para o município, Jair. Então, se, por exemplo, um empresário quer construir um hotel aqui em Ferraz com 10 andares, não pode. 20 andares, não pode. Porque a lei de zoneamento não permite. Mas onde tem essa área? A área está aqui, em frente à prefeitura. Área aqui do Romanópolis. Verdade. Em frente à prefeitura tem uma área gigante ali, que dá para construir um condomínio fenomenal. Traria recursos para a cidade. Com isso viria o McDonald's, a cidade desenvolveria, geraria mais emprego. Então temos mais que urgente aprovar o plano diretor. Porque uma das questões levantadas no plano diretor, a lei de zoneamento. Terceiro, o funcionalismo, Jair. O funcionalismo público. Nós temos que olhar com todo carinho. Nós temos lá no funcionalismo, temos que criar mais que urgente, que Poá já fez, Suzano já fez, São Paulo já fez. O regime único de trabalho. O regime único de trabalho. Nós temos os seletistas e os estatutários. O seletista faz o mesmo trabalho que os estatutários, porém ganha menos. Ah, mas isso vai onerar o município. Não é onerar. É coisa de R$300 de diferença. E às vezes a pessoa fala, eu desenvolvo o mesmo trabalho e ganho menos por causa do regime. Coisa mínima. E não é muita gente, talvez lá 100 pessoas. Não é muita gente. Então nós temos que trocar o regime, Jair. O funcionalismo... de R$30 mil. Isso. Tem que trocar o regime. Outra coisa, o funcionalismo tem que ter formação contínua. Uma formação de excelência no atendimento. Excelência no atendimento humanizado. Fazendo parceria lá com a FAT, com a FATEC. Fazer parcerias, Jair, para um atendimento de excelência humanizado. Por quê, Jair? Você já falou para mim que foi na prefeitura e foi maltratado. É isso aí. Como contribuinte, o que paga o nosso salário, vai na prefeitura e é maltratado. Eu já fui maltratado. Pessoas minhas já foram maltratadas. Talvez uma falta de atendimento de excelência. Como a pessoa doente vai no posto de saúde e é maltratado. É maltratado. Aí a população sai com essa visão. Funcionário público não trabalha. E não é isso. Talvez uma falta de formação. Né? Preparo. Uma falta de formação, uma falta de humanização. Precisa isso, né? Tratar as pessoas como se fossem nós mesmos. Isso é bondade, né, Jair? Com certeza. Bondade, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Entendeu? Sim. Então nós precisamos desse atendimento humanizado, Jair. Então nós temos que ter uma formação. Formação contínua são cursos de 30 horas, 40 horas de atendimento humanizado. Atendimento humanizado. Também, Jair, nós temos que falar sobre a adequação do plano de carreira. Nós temos que falar da adequação do plano de carreira. Nós temos um plano de carreira bastante antigo. E parece que o governo anterior tirou os benefícios dos funcionários. O governo anterior do anterior colocou alguns benefícios. E foi tirado. E algumas coisas a mais que me falaram. E o governo anterior retirou alguns benefícios do funcionário. Então nós temos que estudar o plano de carreira, junto com a prefeitura, né? O vereador não faz isso sozinho, por isso eu falei sempre, quero voltar lá atrás, porque vão falar, isso é do governo municipal, Xandão, não é da sua alçada, mas nós temos que ter junto.
juntos, né? Eu gosto muito de citar Dia de Finados, Jair. Talvez um dia mais memorável para mim, Dia das Mães, Dia de Finados. O pessoal fala assim, Dia das Mães é só para dinheiro, capitalizar. Só para os comércios vender. Não é. É um dia para você abraçar sua mãe. Ah, mas abraçar a mãe tem que abraçar todo dia. Mas não dá tempo. Não dá tempo. É um dia que você se reserva só para isso. Só para isso. O Dia de Finados, às vezes me chamam, vamos para praia, vamos para tal lugar. Eu falo, não, reserva para os mortos. Nossa Constituição é tão boa que deu nossa república, né? É tão boa que deu um dia para nós dedicarmos aos mortos. Então, se não tiver alguém cutucando todo dia a gente, Jair, olha, desce desse pedestal, faz isso, abraça sua mãe, entendeu? Então, eu quero ser talvez aquela abelhinha no ouvido do prefeito. Prefeito, tem que fazer isso. Do jeito que tá o funcionalismo não dá. Vamos fazer assim, assim, assim. Vamos caminhar junto, prefeito. Quero ser a voz sua lá na Câmara, prefeito. O que precisar de mim, eu quero ser o porta-voz seu na Câmara Municipal, prefeito. Vamos formar grupo, vamos melhorar nisso. Isso eu vou cobrar, Jair. O bastante interessante da sua fala, Xandão, que eu venho percebido aqui nas conversas, que é unanimidade o pensamento dos vereadores referente a isso. Isso é muito bom. É muito pensar bom a cidade. Pensar a cidade. Parar de pensar pessoal e daquele negócio, eu vou ser oposição porque o prefeito não está me atendendo, meus interesses, ou eu vou ser situação porque eu tenho 500 vagas de amigos trabalhando na prefeitura, e quem perde com isso é a cidade. A cidade. Eu acho que você é excelente, você é o que está explicando melhor. Eu quero abranger, igual eu falei, Jair, não tive a oportunidade de fazer um estudo da prefeitura. Estou falando que eu conheço, que são anos de experiência. Minha esposa foi secretária do prefeito, Robson Neiva, que trabalhou lá na Secretaria de Indústria e Comércio, e nós temos bastante experiência da cidade, Jair. Agora eu vou estudar. Eu vou estudar muito sobre a cidade. Outra coisa, nós temos que falar da criação de comissão para apreciação do corredor metropolitano, Jair. Nós sempre reclamamos que a cidade de Ferraz de Vasconcelos é uma ilha. É uma ilha. Nós temos 20 áreas, né, de escapes, que nós chamamos, ou 20 áreas de divisa em Ferraz de Vasconcelos, e nós não temos um acesso rápido para São Paulo. Não temos como escoar nossa produção. Então, sempre assim, é mote de campanha, sempre na campanha nós falamos, nosso sonho é uma via expressa para São Paulo. Nós estamos em São Paulo, do lado da capital, e não conseguimos escoar a produção. Então, o corredor metropolitano, Jair, vai ligar Ferraz a Arujá. Ligar nada, coisa nenhuma, não é bem isso. Nós vamos ligar Ferraz a Arujá, passando pela Trabalhadores, pela rodovia Ayrton Senna. Nós vamos poder escoar a nossa produção. Então, nós temos que formar uma comissão na Câmara e acompanhar esse processo de perto, Jair. Porque já tem um projeto. Já está quase tudo pronto. Nós temos que ficar lá cobrando e acompanhar de perto. Conversei com o Silas Faria, né? Isso, ele dá uma aula sobre isso. Então nós temos que acompanhar de perto. Fazer essa comissão e ter sempre junto, chamar o Silas Farias, que foi um dos executores, que ajudou a executar o projeto, e nós estarmos juntos para tentar tocar isso. Então, desarmar de tudo, Jair, com simplicidade, vontade, e lá tentar tocar isso. Entendeu? Certo. Um outro ponto, Jair, mobilidade. Mobilidade urbana. Nós estamos com um ganho enorme, um ganho talvez incomensurável. A FATEC, no Jardim São João. Isso. A FATEC, aquele prédio, quem não foi visitar ainda, vai visitar o prédio da FATEC. Lindo, eu creio que não vai ter menos ali de 50 salas de aula. É um prédio fantástico. Talvez a referência da FATEC em São Paulo é aquele prédio de Itaquera, e talvez o prédio municipal de educação. Nossa, para nós, enche os olhos. É um avanço para a cidade, para o Jardim São João, onde eu sou nascido e criado, né? Fantástico. Cheguei lá em minha mãe chegou lá em 1962, então nós somos nascidos e criados ali no São João. Então é um avanço fantástico para o Jardim São João. Só que, sexta-feira, Jair, eu estou aqui na Avenida Brasil e vou atravessar sexta-feira, horário de pico, 17 horas, 18 horas. Então, estou na Avenida Brasil e quero atravessar a alça de acesso, o viaduto Ayrton Senna, para Santos Dumont. Reserva as duas horas. Eu consigo? Não consigo, já. Reserva as 2 horas que você consegue. Estou com meu filho doente lá no Margarida, ou no Parque do Sonho, onde eu moro, né? Ou minha mãe está doente ali no Jardim São João. Quero atravessar da Santos Dumont para o Hospital Dr. Osíris, né? Ou para o Hospital São Marcos, como mais conhecido. Eu vou conseguir, Jair? Eu consigo hoje? Não consigo hoje. Imagine depois da FATEC. Horário de pico, 6 horas. Os estudantes, que a FATEC eu acho que vai ser fenomenal lá. Então, os estudantes indo para lá, eu vou citar sobre isso também. Os estudantes indo para lá, imagina, mas tem que atender as demandas. Não, nós vamos citar sobre isso. Os estudantes indo para lá
Imagina o gargalo que vai virar esse trânsito. Parece que já tem uma nova alça de acesso, um viaduto aprovado na mesa do governador. Os deputados da região brigaram por esse viaduto. Em Ferraz nós temos 3 passagens, né? Santo Antônio, a subterrânea e o Ayrton Senna. Poá só uma. Poá só uma. Depois só lá em Suzano, no centro de Suzano. Então, às vezes, as pessoas também de Poá usam o viaduto Ayrton Senna para atravessar. Para atravessar. E lá no viaduto de Poá também já construiu, já está um gargalo. Então, nós precisamos mais que nunca da nova alça de acesso. Como fazer isso? Já isso nós estamos com a CND. Certidão negativa de débito. Estamos lá, estamos na CND. Então nós temos que fazer uma parceria com o Poá. Jean, tem 2 deputados lá da região, que é dele, do partido dele. Fazer uma parceria com o Jean, o novo prefeito de Poá. Mandar um abraço também pro Jean Lopes, né, que venceu a eleição, ele junto com o Marquinho da Indaiá, que é do meu partido, né? E tentar fazer uma parceria para nós fazermos o viaduto ali na divisa. Com o recurso deles, porque eles podem? Não, o recurso do governo do estado. Não, sim, mas enviado para Poá. Isso, enviado para Poá. Porque para Ferraz nós estamos com a CND e não vai dar mais. Se a FATEC inaugurar esse ano, meu Deus, Deus nos acuda, Jair. Então nós temos que pensar mais que urgente num plano de mobilidade. Um plano de mobilidade para Ferraz de Vasconcelos. E para falar desse plano de mobilidade, precisamos da construção da nova alça de acesso. Saúde, Jair. Não vai dar para citar hoje, como nós falamos, um programa só não dá para citar. Não dá. Saúde, Jair. Nós temos que fazer um sistema TI mais que urgente. Acho que eu não assisti muitos programas eleitorais, mas creio que foi o candidato a prefeito, Celso Russomano. Falou muito sobre isso lá. Se nós não fizermos um sistema de TI mais que urgente, um sistema integrado entre os postos de saúde, nós vamos ficar para trás, Jair. Não dá mais. Não dá para falar de saúde, que o posto de saúde falta médico, esse monte de coisa não dá mais. Uma mãe está lá no Margarida e vem aqui no centro, vem no centro da cidade, não tem o cadastro dela aqui no centro. Na área central. Tem que ser tudo integrado. Tem que ser integrado. Uma mãe que mora lá no Cambiri tem que pegar o remédio aqui no posto de saúde da saúde mental. Não tem nada integrado. Nós sabemos que a mãe lá do Cambiri desburocratizar, Jair. Nós sabemos que a mãe lá do Cambiri necessita do remédio para a criança que tem problemas mentais, né? Nós temos que tirar ela de lá, levar para o Santo Antônio, pegar 2 condução. Se nós podemos, todo mês, o remédio está lá. Enviar. Ótimo, coisa mínima. Coisa que não requer finanças. Não quer. É só organização. É coisa mínima. Mínimo do mínimo. Que nós já temos a fibra ótica aqui. Só falta fazer um croquis, melhorar isso. Acabou. E fazer o sistema alguém para cuidar. São coisas mínimas, Jair. Parece que o ex-secretário Juraci ia fazer, mas não sei a burocracia, não sei aonde esbarrou e não fez. Então nós temos que fazer. Estamos perdendo programas, Jair. Programas maravilhosos do governo federal, estadual, por falta da CND, falta de tocar algumas coisas. Quero até procurar não tive tempo ainda, né, Jair? Mas eu quero procurar o Fernando, que conhece muito sobre a saúde, quero bater um papo com ele. Fernando, me paga um almoço, né, tá vendo? Me paga um almoço, que eu quero bater um papo com o Fernando. O Fernando conhece muito sobre os programas do município, né? Então eu queria que ele dava uma abrangência para mim sobre os programas do município, os programas que nós perdemos, Jair. Tá bom. Perdemos. Gente, se eu ficar conversando com o Xandão aqui, nós tem que falar um pouco de educação. Dias. Se não falar um pouco de educação, as pessoas vão puxar minha orelha, Jair. Fala da educação, Xandão. Então vamos lá. A educação, ano passado, nós perdemos já uma oportunidade ímpar de discutir a educação para os próximos 10 anos, Jair. Nós tivemos a votação do PME, o Plano Municipal de Educação. Entendi. Então nós tivemos a votação do Plano Municipal de Educação, creio que foi no dia 24 de junho, a toque de caixa. Mandaram um plano pronto para a Câmara. Não sei se você acompanhou. Lembro, pô. Mandou um plano pronto para a Câmara Municipal, Jair. Nós tínhamos que ter feito uma discussão abrangente, Jair. Os 5 eixos da educação. Nós tínhamos que ter feito uma discussão com a sociedade civil organizada, com os pais, com os alunos, com os professores, com a prefeitura, a Câmara, e perdemos a oportunidade, Jair. Teve câmaras que teve discussões memoráveis. A Câmara de Campinas, quem puder, coloca lá na internet. Olha a discussão na Câmara de Campinas para a aprovação do PME, para o Plano Municipal de Educação. Lá nós falávamos sobre igualdade de gênero, cada coisa que nós tínhamos que discutir ali no Plano Municipal e deixamos passar. Deixamos passar, Jair. Temos que ver o plano de carreira dos professores municipais, Jair.
está um pouco obsoleto já, ultrapassado. Nós temos que discutir um pouco sobre o plano de carreira. Nós falamos da FATEC, Jair. Se nós não abrirmos mais que urgente cursinhos pré-vestibulares, nem se for comunitários, se nós não abrirmos cursinhos comunitários, nós talvez estamos 80%. Não adianta ter FATEC no município. Não adianta, vai ficar um negócio bonito para os outros de fora usar, né? 80% dos alunos de fora da cidade, Jair. Tem que cortar já? Ou dá pra... Não, pode. Então, aí nós vamos cortar, nós não vamos ter aluno de Ferraz de Vasconcelos. Então nós temos que, mais que urgente, ter cursinho pré-vestibular. Fazer uma parceria, sei lá, com alguma entidade, falar com o prefeito, ver o que nós podemos fazer para tocar a FATEC, gente. E seria injustiça trazer o Xandão aqui da área de educação, não deixar ele falar de educação. Ele tá olhando aqui, tem mais umas 4 folhas. Do IDESP, não, vou falar sobre o IDESP, senão esqueço. Entre a cidade do Alto Tietê, Ferraz de Vasconcelos foi a última, Jair. Foi a última. Não sei se temos que criar um sistema de ensino em Ferraz de Vasconcelos. Tem que se discutir, Jair. Eu acho que nós vamos ter tempo ainda para discutir. E eu quero que me chame para um novo programa, né, Jair? Não, com tem certeza. Muita coisa. O Xandão não falamos, eu queria falar sobre economia e corte de gastos também. Mas não hoje. Agora, só um pouquinho. Só falar um pouquinho sobre economia e corte de gastos, Jair. Dá tempo? Nós temos, quantos minutos? Tem 1 minuto. Aqui vai acabar a bateria daqui a pouco. Vai acabar a bateria, vai falar. Se der para interromper e voltar para o próximo bloco. Então, nós temos que falar um pouquinho sobre economia e corte de gastos. Nós temos em Ferraz de Vasconcelos 17 secretarias. O estado de Mato Grosso não tem 17 secretarias. Tem que se cortar mesmo. Tem que se cortar. Você acha que o ideal para Ferraz? Tem que se cortar 10 secretarias no máximo. 10 secretarias. Tem que se cortar. Unificar, unir. Tem que unir. Tem que se cortar secretarias. Tem que otimizar, Jair. Se nós não otimizarmos, eu quero ajudar o prefeito a isso. Se nós não otimizarmos, nós estamos perdidos. Mas assim, por exemplo, secretarias, por exemplo, como vamos colocar a comunicação e tem funcionários, mas não só funcionários do orçamento. Tem funcionários do orçamento. Você vai cortar aí na marca, se você corta 7 secretarias, dá uma economia no mínimo mensal de R$400 mil aí. Se nós trocamos as lâmpadas, né, para lâmpada de LED, dá uma economia na conta de energia elétrica de no mínimo mais R$400 mil mensais aí. Se nós usamos na prefeitura o sistema Voiter de telefonia entre os órgãos da prefeitura, dá mais uma economia de no mínimo R$20 mil aí. Se nós usamos na prefeitura, tira o Speed, né, a telefônica, que fornece a banda larga para a prefeitura, R$35 mil, e coloca uma de R$5 mil, oferecemos os mesmos 100 GB, dá uma economia de mais R$30 mil. Então nós calculando isso por mês, aí nós vamos ter uma economia no mínimo R$1 milhão. Nós colocamos 12 meses, 12 milhões de reais. Isso não deu para apurar nada da prefeitura, Jair. Não deu para apurar nada. Nós temos que parar e tentar caminhar para frente. Eu queria ainda falar de transportes, zoonoses, a melhor idade, que não podemos faltar. Mas nós vamos falar. Criança e adolescente. Eu vou trazer o Xandão aqui na próxima oportunidade. Tem muita coisa para falar. A bagagem aqui é muito grande, de conhecimento não sei também. Bagagem, Jair, é a cidade. Eu acredito que você é um cara que está preparado para poder representar. Isso que é o mais importante, Xandão. É claro que você conhece, mas o tempo aqui é escasso e você utilizou o tempo limite. Então, mas eu quero um novo programa, Jair. Eu vamos já marcar. Tem que abrir esse espaço. Eu quero agradecer com certeza, não só para você, como para todos os outros vereadores que quiserem mostrar a capacidade e os projetos que tem para a cidade. Tem muita coisa que eu queria falar, Jair. Xandão, eu vou dar mais 3 minutos para você nas suas considerações finais, para você agradecer e falar algumas coisas que ainda você não falou. Obrigado, Jair. Tem um contemporâneo de meu pai, né, que falava mais ou menos assim, né? O real não se dá nem na sua chegada, nem na sua saída. O real se dá durante. É durante o processo que nós perceberemos quem são as pessoas. Então, durante o processo na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, quero trabalhar com muito afinco, dedicação, transparência, dizer de novo, quero repetir, as portas do gabinete do professor Xandão estarão sempre abertas. Quero ver, Jair, Ferraz de Vasconcelos no trilho do crescimento. Quero ajudar o prefeito no que for preciso. Quero ser um parceiro do prefeito. Mas às vezes a população que vai lá gosta mais da oposição, né, Jair? Mas eu quero ser parceiro do prefeito. Quero ver a voz do prefeito na Câmara Municipal. O que precisar de mim, eu estarei pronto a atender. Trabalho sim em 2 empregos, mas eu creio que sempre, para quem faz mais coisas, nós devemos dar mais obrigações. Porque aquele que não faz nada não tem tempo para nada, Jair. Então eu tenho 2 empregos, minha vida é muito corrida, mas o que precisar de mim, estarei pronto para atender. Então quero ver Ferraz de Vasconcelos, Jair, nos trilhos do crescimento.
Esse é meu sonho para Ferraz de Vasconcelos, Jair. Crescer. E um sonho para a vida, Jair. Eu quero ser feliz. Tenho minha esposa, Pamela Cristina, né? Um abraço pra Pamela, você me atendeu muito bem. Recebi o pessoal muito bem. Até as pessoas... Sente falta dela, né? Sente falta dela. E talvez ela volte agora, né? Talvez ela volte. E as pessoas falam assim, né? Às vezes dão parabéns na rua. Pra mim, eu não entendo por quê, por causa da Pamela. A Pamela é um presente de Deus na minha vida, né? Então, mandar um forte abraço também pro Robson Neiva. Tá aqui o meu amigo Robson. Neiva, que parabéns, coordenou a campanha. Seu trabalho foi muito consistente. O time nosso é muito bom. O time muito bom, né? Então, o Robson Neiva, o Edilson Lagartixa, que é um guerreiro, participa de tudo, tá sempre junto comigo. Meu filho, Alexandre Júnior, né? Então, esse pessoal que eu gosto muito, Jair. E como é bom estar junto de quem nós gostamos, né, Jair? Então, dizer muito que eu quero ver Ferraz no trilho do crescimento, Jair. Quero acabar a legislatura, falar o Xandão fez parte disso aí. Na próxima entrevista ele vai falar se ele tem pretensão de ser candidato a prefeito. Tem muita assunto ainda pra conversar. Seria bom demais. Outros assuntos. Nós não falamos sobre votação, sobre um monte de coisa. Vamos conversar. É o tempo mesmo, né? Para depois não ter chiadeira com os demais. Né? Por hoje, ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.